Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Fernando aqui mais uma vez. Dessa vez, nosso vídeo para falar do jogo de ontem, do jogo entre Bahia e Ceará na Arena Fonte Nova, um jogo que contou com a presença de 29 mil torcedores, um bom público, tá? Não esperava esse público para o jogo de ontem, e mesmo assim a galera compareceu, se fez presente para acompanhar o triunfo do Bahia, do time reserva do Bahia, contra, bota ali um mesclado do Ceará. Não era totalmente reserva, por quê? Porque o Ceará só estava sem. E aí, assim, o Bahia, assim, totalmente reserva. Vamos analisar o jogo, vamos ver como é que foi esse jogo. Se o Bahia mereceu, de fato, o triunfo no jogo de ontem. No final do jogo, o Ceará deu uma melhorada e deu uma equilibrada ali no jogo. E já falando aqui sobre o jogo com vocês, vou mostrar para vocês aqui como foi que o Bahia veio a campo e como foi que o time do Ceará veio a campo também, tá bom? Vamos analisar as equipes iniciais, vamos analisar o que o Rogério Ceni e o Leonardo Condé planejaram para o jogo e ver se deu certo ou não, tá bom? Primeiramente, trazendo aqui o time do Ceará, ou o time do Bahia, desculpa, o time do Bahia que veio a campo com a formação em que o GE já tinha apontado, que foi com Iago, Rezende, David Duarte, Gilberto, o Ronaldo foi no gol, Azevedo, Rodrigo Nestor, Eric, Cauli, Luciano Rodrigues e Kaique. Não necessariamente foi nesse posicionamento, tá? Eu vou abrir aqui no outro separador para mostrar para vocês mais ou menos como é que foi o posicionamento de fato do time do Bahia, falar também um pouco sobre cada jogador e como é que o Bahia chegou a este resultado. O time do Ceará veio a campo com o goleiro Bruno, o lateral Nicolas, o zagueiro Machado, Marlon e Fabiano. Lourenço no meio com o Fernando Sobral, Lucas Mugni, Rômulo, Galeano e Ailo. Lucas Mugni está o grande destaque do Ceará na primeira parte do jogo e depois entrou o Fernandinho, que deu também um calor ali na zaga do Bahia. Beleza? Vamos falar aqui da formação do Bahia. Não foi necessariamente nesse posicionamento que ele entrou. Eu tenho aqui para vocês montado aqui a tabela, como foi que o Bahia veio a campo. Vou mostrar para vocês aqui o Azevedo mais atrás, com o Rodrigo Nestor te auxiliando aqui pelo lado esquerdo. O Eric foi mais à frente e o Cauli, ele flutuou por essa zona aqui. Flutuou, jogava pela ponta esquerda, mas também vinha no meio, fazia aqui as triangulações. O Lúcio, por vezes, fechava aqui no lado esquerdo para que o Cauli fosse ao meio para fazer as jogadas. E o Lúcio ficava mais à frente. O Kaique, pela ponta direita, tá? Recebendo muito auxílio do Eric, que joga mais parecido ali com o Everton Ribeiro, tá? Ele não faz uma função de volante aqui, marcando junto com o Nestor e o Nicolas Azevedo. Por vezes ele avança. Parece muito o comportamento do Tassiano, não o Tassiano já como atacante, mas o Tassiano como quando ele flutuava pelo meio para frente. E o Eric fazia muito, tanto que marcou 2 gols, porque ele fazia essa presença diária, conseguia chegar sempre à frente, fazia essa presença diária. O Kaique, por sua vez, aqui na ponta direita, infernizou a vida da zaga do Ceará no primeiro tempo, enquanto teve fôlego, tá? Muitas jogadas, muitos dribles na jogada, facilitava muito a jogada, segurou um pouco a bola, mas Kaique tem melhorado bastante. Kaique é um jogador que tem se destacado nesses últimos jogos pelo Bahia, do time reserva. O Gilberto vinha aqui na frente para fazer essa triangulação com o Eric, com o Kaique, fazia esse triângulo aqui, ou quando era na saída de bola, tentava fazer com o Acevedo e com o Eric, tá? Fazia sempre essas triangulações. O Acevedo, por sua vez, muito bom na saída de bola, tem melhorado bastante. Tem sido um jogador que tem mostrado, né, para o Rogério Ceni que tem capacidade, que merece estar no grupo. Tenho gostado bastante, tanto da entrega, da disposição física, da entrega física, da disposição tática, tem melhorado na saída de bola. O Nicolas Azevedo, um jogador que é um ativo do Bahia, renovou no último ano, tá? Azevedo, muito bom jogador. Rodrigo Nestor foi um tanto mais discreto, passes muito burocráticos de lado, mas deu uma sustentação boa. Ele marca mais que o Eric, tá? Marca mais que o Eric, fica flutuando por aqui, tenta ajudar na saída de bola. Um comportamento que eu não gosto por muitas vezes dos jogadores do Bahia com esse time reserva, que é o seguinte: quando a bola sai aqui no zagueiro, que é o David Duarte, quando a bola sai aqui no zagueiro, quando é o time titular, o Caio Alexandre, ele vem para cá para poder receber essa bola, para poder facilitar a saída de bola, ou o Luciano Juba, quando joga aqui na lateral, fecha por dentro
para poder estar auxiliando o Caio Alexandre na saída de bola. Isso facilita muito o jogo do Bahia. Ontem, com essa formação aqui, com esse trio, o Eric, ele avança muito quando está tendo a saída de bola. E às vezes fica um buraco aqui, o Gilberto não tem com quem jogar, tem que fazer a bola, jogar uma bola difícil aqui, um lançamento difícil para o Kaique, que é franzino, não vai conseguir dominar a bola muitas vezes, porque o lateral vai vir logo no seu cangote, ou o volante. Então eu acho que é um comportamento que eu particularmente não gosto, o Rogério Ceni também deve observar. O Eric, ele deveria, na saída de bola, vir aqui para ajudar a fazer a saída de bola, como faz o Caio Alexandre, como faz o Everton Ribeiro. Não é a característica dele, mas o time fica sem saída de bola como deve ser. Por outro lado, aqui o Rodrigo Nestor, ele até se apresenta mais do que o Eric, mas também não é como o Caio Alexandre, como o Everton Ribeiro faz, e com isso o Bahia fica com a saída de bola mais dificultada, tá? Vou falar um pouco agora do Cauli. Cauli começou o jogo bem, foram 15 minutos bem bons do Cauli, tá? Conseguiu fazer algumas jogadas, algumas articulações. O problema do Cauli é que ele oscila muito dentro do mesmo jogo. Dentro do mesmo jogo ele consegue ser brilhante e consegue deixar muito a desejar. Teve um lance no final do primeiro tempo que ele perdeu a bola 2 vezes para o time do Ceará, gerando jogadas de perigo para o time do Ceará. E, infelizmente, o Cauli decaiu durante o jogo no seu desempenho, mas é um jogador que eu gosto muito do Cauli. Espero que ele recupere o seu futebol. Tem melhorado. Esse ano de 2025 não tem sido tão ruim do Cauli. Tem melhorado aos poucos, tá? O Lúcio Rodrigues, na minha visão, só fez o gol. Ele participou da jogada desde o início. Foi uma articulação entre o Kaique, o Eric e o Gilberto, totalmente do lado direito. Ele fez o gol de chaleiro, oportunista, tá? O Gilberto fez o lançamento para o Lúcio, que finalizou no gol. A bola ainda bateu no Eric, que estava aqui no momento da triangulação, e conseguiu fazer o seu gol de chaleira, tá? Destaque para ele aí pelo gol, mas foi basicamente só isso, tá? Não gostei muito da partida do Lúcio Rodrigues nesse jogo de hoje, beleza? Falando um pouco agora do scout do jogo, sobre quem foi que atacou mais, as estatísticas, né, do jogo, vou mostrar aqui para vocês. Do jogo. O Bahia começou o primeiro tempo de almanac, mas no segundo tempo deixou a desejar. Vou mostrar aqui para vocês a estatística do jogo de ontem, como o Bahia e o Ceará se comportaram. Bota aqui estatísticas. Posse de bola foi remates à baliza, ao gol. Foram 6 para o time do Bahia, 6 para o time do Ceará. O Ceará teve 6 escanteios, o Bahia 5. Impedimentos. O Ceará teve 2, cartões vermelhos não tivemos. E conforme os cartões, se eu não me engano, só teve cartão para o time do Ceará. Teve um cartão amarelo só no jogo, foi um bom jogo, tá? Somente um cartão amarelo para a equipe do Ceará. O grupo A já acabou. O Vitória terminou em primeiro com 15 pontos. O Ferroviário, surpresa, tá? Ficou em terceiro, tirou o CRB. E ainda assim ganhou do Fortaleza. O Ferroviário era o que ninguém esperava, ficou em terceiro. Pro Souza não, minto, pro CRB, em casa, ficou em quarto com 9 pontos. O Voivoda tá com seu trabalho bastante questionável, o técnico do Fortaleza. O CRB ficou de fora, depois Altos, Motoclube e Souza, o Dino. No grupo B, que é o que nos interessa, o grupo do Bahia, o Bahia já está classificado, precisa apenas de um empate para poder garantir a primeira posição. Por quê? O Bahia tem 13 pontos em 5 jogos. O CSA tem 10 em 6. Ceará, 10 em 6. Náutico, 8 em 6. Eles só jogam mais um jogo. E podem chegar o CSA e o Ceará a 13 pontos. E o Náutico, no máximo, chega aos 11 pontos. Tá? O Bahia está classificado já porque o Confiança tem 5 jogos. Tem 5 jogos. E um desses jogos é contra o Bahia. Ele pode chegar a 13 pontos. Mas o Bahia tem um saldo de gol infinitamente maior do que o Confiança. Tá? E o número de vitórias também do Bahia é maior do que do Confiança, ainda tem o confronto direto. Mas aí tem uma questão. Se o Bahia garantir o seu primeiro lugar na Copa do Nordeste, no seu grupo, olha quem ele vai pegar. Nada mais, nada menos que a equipe do Fortaleza, que terminou em quarto. O primeiro pega o quarto, tá bom? O primeiro do grupo B pega o quarto do grupo A e assim sucessivamente. Então podemos ter um Bahia e Fortaleza já nas quartas de finais, jogo único na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste, que todo mundo acreditava que poderia ser a final, pode vir já acontecer nas final de competição. E para encerrar esse vídeo,
Vou trazer para vocês aqui o momento fofura do jogo de ontem. O Bahia publicou. Ontem foi o Dia Internacional, né, de apoio à criança com síndrome de Down, com autismo. Uma das crianças que entrou com o time do Bahia, essa figuraça aqui, ele saiu dali de junto dos jogadores, foi nada mais, nada menos do que abraçar o Rogério Ceni, ficou no colo do Ceni. Foi uma cena bem legal, foi a melhor cena do jogo, claro. As crianças são a pureza que nós precisamos no mundo. E o Rogério Ceni abraçou ele e tal, até comentou sobre isso na entrevista coletiva. Foi uma cena bem bonita, foi uma cena bem legal do nosso técnico. Bom, galera, é isso. Bahia venceu, se classificou. Estamos aí com a sequência de 3 vitórias seguidas, né? 4 vitórias seguidas. Boston River, CSA. Não, empatamos com Vitória, não é 4 vitórias seguidas, mas só de triunfos positivos. Fomos campeões, né? O Bahia agora vai pegar a equipe do Corinthians no próximo domingo, já pelo Campeonato Brasileiro. Agora é para valer, tá? Agora é para valer. O time de Rogério Ceni tem que mostrar o seu valor. Não podemos dar os vacilos que demos no ano passado, para que o Bahia consiga fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, para que possamos chegar cada vez mais alto na competição, tá? Lembrando que amanhã tem um evento do Bahia com a Puma, lançamento. Vai ser um evento que vai acontecer lá em Salvador. Lembrando, não moro em Salvador, por isso que eu estou falando lá em Salvador. É o evento da Puma, lançamento das camisas. Vamos ver o que é que a Puma nos preparou para esse primeiro momento, né? Para as primeiras camisas. Ontem foi a despedida da marca Esquadrão, do time do Bahia, que a Esquadrão estreou em 2018. E hoje, em 2025, né? Finaliza aí. Deve continuar com camisas casuais, como uniformes casuais e todas essas coisas. Mas é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Mais tarde eu vou fazer um outro vídeo aqui já projetando Bahia e Corinthians, tá bom? Nesse jogo, o Corinthians joga hoje. Quem tiver interesse de assistir contra o Palmeiras, a final do Campeonato Paulista, lá o jogo é em Itaquera. Vale a pena assistir para poder ver como é que o nosso próximo adversário joga. E é isso. Valeu, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá? Grande abraço, galera. Valeu!